Vamos abrir as nossas Bíblias. Convido você a abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo da Bíblia em Lucas 19, verso 1 ao verso 9. Porque Ele jamais, e Ele não quer isso, que nós estejamos perdidos, mas Ele vem ao nosso encontro. E como a palavra é bonita, porque é esse mesmo a missão do Senhor ao enviar Jesus, Deus vindo ao nosso encontro. Quando Jesus fala o nome de Zaqueu, isso nos remete que Jesus vem ao nosso encontro, Ele nos vê. Talvez você esteja aqui no meio de tantos outros irmãos e irmãs. Alguns eu vejo, e vejo muito bem. Mas eu quero dizer para você que o Senhor te vê. Quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você passa por lutas, quando você passa por dificuldades, porque Deus não se esquece de nós. Ele quer ser verdadeiramente Senhor da nossa vida e transformar o nosso coração, assim como Ele queria transformar a vida e o coração de Zaqueu, antes mesmo que ele falasse alguma palavra. Isso nos mostra o desejo de Jesus de ter um relacionamento íntimo, verdadeiro e não superficial, mas estabelecer uma comunhão plena. Jesus não queria ser admirado por Zaqueu. Jesus queria fazer a diferença na vida dele. Há muitos cristãos hoje que se comportam como Zaqueu, que muitas vezes estão em cima das suas árvores. Muitas vezes se escondem em igrejas, porque não querem ser pastoreadas por Jesus, porque querem levar muitas vezes a vida como querem, até querem Jesus, mas assim, aquele protocolo. O Senhor quer discípulos, o Senhor quer relacionamento conosco. A palavra do Senhor nos fala do filho pródigo, mas também nos fala do filho mais velho. Ambos estavam perdidos. Ambos estavam perdidos. Ambos queriam a riqueza e as benesses do Pai. Mas ambos não entendiam o amor do Pai. Jesus está passando. E Ele nos vê. E aqui nós precisamos fazer uma pergunta. Você está deixando Jesus simplesmente passar pela sua vida? Ou você está sendo sensível à voz de Jesus te chamando para ter um relacionamento com Ele? E olha que interessante, quando Jesus chama Zaqueu, o que ele prontamente faz? Ele desce da árvore. Certamente Zaqueu não era um nome muito comum na época, né? Mas Zaqueu entende que é com ele, ele desce ali. E muitas vezes nós precisamos descer das situações, das posições, do orgulho, do medo ou do conforto, para que Jesus realmente faça parte da nossa vida. É preciso descer da árvore. Jesus está passando, Ele te chama pelo nome, Ele está dizendo: desce depressa, porque hoje é necessário que eu esteja em sua casa. A palavra do Senhor em Isaías nos diz, capítulo 55, verso 6, buscai o Senhor enquanto pode se achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus quer proximidade, Ele quer de fato transformar a sua vida. E quando nós falamos em vida, aqui no texto, Jesus nos mostra que não é só apenas conhecer a Jesus, mas ter um relacionamento íntimo com Ele, na sua família e no seu trabalho. E esses são os dois últimos pontos que eu quero trabalhar nessa manhã com você. Que muitas vezes algumas coisas estão fora do seu lugar porque você está em cima da árvore. Você não quer um contato genuíno com Jesus. Você só quer as bênçãos de Jesus, dizer que conhece Jesus, mas você não quer que Jesus seja o Senhor da sua vida, da sua família e do seu trabalho. Deixa eu dizer uma coisa, quando Jesus é Senhor da sua vida, as bênçãos do Senhor transbordam em nós, nos transformando a nossa família, o nosso cotidiano e nos transformando para transformar pessoas através do trabalho, do propósito, da missão que o Senhor tem para nós. Em segundo lugar, Jesus Cristo,
Quando Ele é Senhor da nossa família, porque onde Jesus entra, tudo é transformado. Jesus fala para Zaqueu descer daquela árvore, porque ele queria ir até a casa de Zaqueu, e naquela cultura, primeiro que isso era impossível, porque um mestre judeu jamais se hospedaria na casa de um cobrador de impostos. Mas Jesus não estava preocupado com isso, porque a missão dele era vir e salvar aquele que estava perdido. E quando ele então está ali com Zaqueu, e as pessoas começam a falar como que ele vai na casa de um pecador, Zaqueu prontamente se levanta e fala: olha, se eu roubei, se eu fiz alguma coisa de errado, eu dou os meus bens, metade dos meus bens aos pobres, eu darei e restituirei 4 vezes mais. Pense num homem de uma conversão genuína, que entendeu tudo, ao simplesmente ouvir Jesus falar o seu nome. Abra as portas do seu lar para Jesus. Você que é pai, você que é mãe, você vai me entender, a nossa casa precisa ou não de Jesus? Mas eu sou cristã, pastora. A nossa casa precisa de Jesus. Os nossos filhos precisam ver mais do que a gente indo para a igreja, de saber que domingo é dia de cultuar. Eles precisam experimentar Jesus nas nossas vidas. Há tantas casas que têm tanta estrutura, tanta coisa, mas não tem Jesus no seu dia a dia, nos seus relacionamentos familiares, no seu cuidado de pais com os filhos. Jesus transformou o coração de Zaqueu e transformou também a sua casa, porque ele mesmo declarou, ao ouvir Zaqueu falar, ele entendeu. Houve salvação nessa casa. Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer mudar o seu relacionamento dentro do seu lar, porque quando você chega, Jesus chega também. Não tem como você deixar Jesus fora. Jesus quer permear todos os seus valores e todo o seu estilo de vida, e a sua casa pode e deve ser um instrumento de transformação. No seu trato, na forma como você se relaciona. Que Jesus possa entrar no seu lar, na forma como você se relaciona com seus filhos. O mundo está muito difícil. Quando começa a segunda-feira, a minha oração é muito mais intensa. Não que eu afrouxe no final de semana, não é isso, irmãos? Mas porque vai ter aula. Porque minha filha vai se relacionar com pessoas que não conhecem a Jesus. Porque a minha filha vai ter contato com outro tipo de educação, que não é a educação que nós damos. E eu vou confessar para os irmãos. Se você não conversa com o seu filho, comece a conversar. Se você não pergunta como vai na aula, comece a perguntar. Porque está difícil, está muito difícil. Nós estamos tendo que ter conversas que nós achávamos que iam ter quando eles tivessem um pouco mais, assim, lá pelos 16, 17 anos. Nós estamos tendo que ter conversas sérias sobre assuntos para crianças de 5, 6 anos de idade. O nosso lar precisa de Jesus e nós precisamos mostrar para os nossos filhos que eles vão vencer as lutas, as batalhas, que eles vão se deparar e se confrontar com outras pessoas, outras culturas, outras religiões, e eles vão precisar permanecer firmes. Há dias atrás aconteceu, e aqui é um testemunho para te incentivar isso. Às vezes parece que eles não estão entendendo nada do que a gente faz, e às vezes vai parecer que todo esforço é em vão. Eu quero tirar um peso do seu coração, porque às vezes a gente ouve. Mas Deus vai dando sinais de que nós estamos no caminho certo, se nós formos firmes. Se nós continuarmos a pregar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E porque nós servimos a Jesus e o plano dele para nós. Há dias atrás, a Amanda precisava levar algo histórico para a escola e muito importante. E eu naquela correria, né? A gente vai, faz almoço, faz isso, aquilo, ajeita o uniforme, isso, vê se está tudo certo. E ela começou a mexer em todos os meus livros lá, fez aquela bagunça. Eu falei, mas que bagunça é essa, minha filha? Vamos embora, está na hora. Ela, não, hoje eu preciso levar algo histórico e muito importante para nós. E eu vou levar isso aqui. E aí, a hora que ela mostrou, ela achou uma Bíblia minha que eu tinha ganhado quando eu fui para o seminário.
Ai, aquilo quebrou meu coração, né? Eu falei, meu Deus, eu estou aqui na correria, estou cobrando isso, aquilo. Olha que bonitinho, né? E quão corajosa ela foi, né? De levar a Bíblia e chegar lá e falar assim, eu trouxe algo histórico, mas isso aqui é extremamente importante para a minha vida. Continue levando Jesus para sua casa. Continue educando na palavra do Senhor e falando do Senhor. Quando você abre a porta da sua casa para a célula, você está recebendo pessoas e está tendo a oportunidade de semear a palavra na vida de outras pessoas. Você está dizendo, Jesus, usa o meu lar para alcançar os outros. Abra a porta do seu coração. Abra a porta da sua casa para Jesus ser real lá dentro, mas também fazer da sua casa um lugar que Jesus é proclamado e dizer sim, Jesus é o Senhor da minha vida e da minha família, porque quando você entra, Jesus entra com você, você é a casa espiritual do Senhor. Quando Jesus entra, a bênção do Senhor entra lá. E você pode dizer, sim, Jesus é o meu Senhor, eu construo a casa na rocha. Firme, verdadeira, continue firme, porque a rocha que é Jesus é inabalável. Que Jesus faça parte do seu dia a dia. Há uma frase que eu vi esses dias que me impactou bastante, que diz assim, há um púlpito em sua casa, ele não é feito de madeira, mas ele é construído da rotina, do exemplo, do amor, da coragem, da firmeza, do perdão e da restauração. Leve Jesus para sua casa. Às vezes você leva tantas coisas, mas se esquece do principal e daquilo que faz a diferença, que é Jesus. Em último lugar, Jesus Cristo, quando Ele é Senhor da nossa vida, Ele é Senhor do nosso trabalho. E o trabalho que nós podemos falar de relações externas. Jesus entra em minha vida, transforma o meu coração. Ele coloca tudo que está no lugar. Ele entra comigo na minha casa, como eu me relaciono com as minhas pessoas. Ele transforma o meu lar, mas Ele transforma também quando eu saio da minha casa. E Ele, através de mim, quer que eu testemunhe com atitudes e com conduta. É o que nós chamamos de ética cristã. Concorda comigo que está faltando muita ética nesse mundo? Ética cristã é dar o testemunho na forma como você trabalha, como você se relaciona com as pessoas que não são da sua família, amigos, pessoas do seu trabalho. Trabalho tem a ver com propósito, missão, onde Deus nos colocou, onde sai dali o nosso sustento. Acredite você ou não, quando você entra no seu trabalho, quando você sai para trabalhar, quando você sai para exercer a sua profissão, o Senhor está com você. O Senhor está com você. Zaqueu era mal falado, apesar de ser sua profissão, exercia aquilo de forma ilícita. E quando as pessoas começaram a falar dele, ele prontamente se levanta. Faça a retrospectiva comigo. Zaqueu está distante. Quando ele ouve falar de Jesus, ele sobe na árvore. Ele ouve a Jesus, o Deus que se lembra. Ele desce. E nesse momento que ele tem encontro com o Senhor, as pessoas vão até ele, dizendo que ele não merecia a presença do Senhor. Jesus não fala nada, é Zaqueu mesmo que se levanta. A palavra que está na sua Bíblia, ele se levanta. E ele diz, e ele mostra para as pessoas, de fato, que houve conversão, que houve transformação na vida dele. Talvez você fale assim, pastora, mas lá no meu trabalho é muito difícil. Lá não tem como falar de Jesus. Tem. Se Zaqueu estava vivendo num momento difícil, de ser mal falado pela sua... E as pessoas tinham razão. Mas ele reconhece o seu erro. E ali, no meio daquela pressão, ele testemunha a respeito do Senhor. Se Zaqueu conseguiu, mesmo em um meio corrupto, mesmo exercendo uma função que era mal falada, ele reconhece, ele se arrepende. E ele diz, Senhor, olha, se eu fiz isso, eu vou dar metade dos meus bens.
Por quê? Porque as prioridades de Zaqueu se transformaram. Talvez o meio que você convive, as pessoas que você convive, é um meio pesado. É um meio que as pessoas não conhecem a Jesus, não querem Jesus. Mas continue demonstrando ética cristã. Continue se levantando e dando bom testemunho. Porque é impossível permanecer o mesmo quando Jesus entra na nossa vida, quando nós falamos que Jesus transforma as nossas atitudes, Ele transforma os nossos valores. Zaqueu pode até possivelmente ter continuado. Há relatos até que ele se transformou num grande líder depois, falando a respeito de Jesus, de estudos aprofundados a respeito de Zaqueu. Mas eu quero dizer para você, que mesmo que você trabalhe num ambiente difícil, é lá que Jesus quer transformar as suas relações. É lá que você deve se levantar e mostrar que nem os nossos pais falavam, mas todo mundo faz assim, mas você não é todo mundo. Não, você não é todo mundo. Se no seu trabalho as pessoas falam mal uns dos outros, falam mal dos seus superiores, não seja você a esse, mesmo que o seu superior não seja lá essas coisas como você gostaria. Mas leve tudo em oração, entregue ao Senhor. Se você crê que Jesus transformou a sua vida, você acha que Jesus não pode transformar o seu trabalho? Se na sua empresa, o local que você vai, as pessoas mentem. Uma vez eu ouvi um testemunho lindíssimo de uma pessoa que trabalhava, ela tinha que assinar pareceres técnicos. E ela ia assinar um parecer técnico de uma grande empresa. E a pessoa, durante a semana, ela ia assinar esse parecer técnico na quinta-feira. Na quarta-feira à noite, ela recebeu o telefonema de um superior dela. Ele falou assim, você vai assinar amanhã tal parecer, e esse parecer vai chegar com um valor totalmente diferente daquele que, de fato, nós conversamos na reunião, e você vai assinar. E você assinando, eu vou lhe dar uma promoção, um valor X. E a pessoa falou para mim, pastora, aquele valor dava para comprar a casa que a gente tanto sonhou numa praia. E ele falou assim, eu não dormi, porque eu fiquei incomodado e tentado. Ninguém ia saber, só eu e meu superior. Eu ia receber por aquilo. Ele falou assim, quando foi de manhã, o Espírito Santo me falou, você não vai assinar. Você não vai assinar. E chegando na empresa, a pessoa falou assim, eu não vou assinar esse parecer. Se você quiser pedir para outra pessoa, você peça, mas eu não posso fazer isso. Por conta da minha ética, por conta da minha fé. E o superior mandou ele embora. E essa pessoa falou para mim assim, eu não voltei arrasado, eu não voltei preocupado, eu voltei confiando naquilo que Deus me falou para fazer e eu fui obediente. Sabe o que aconteceu? Um mês depois, imagina quanta coisa não deve ter passado na cabeça. Um mês depois, essa pessoa recebeu uma proposta de emprego, um salário bem melhor. E a pessoa falou assim, eu não comprei a casa, mas eu estou com a minha consciência tranquila. Testemunho, firmeza, fé. A postura de Zaqueu nos lembra que Jesus quer ser Senhor de todas as áreas da nossa vida. Não é fácil. Você vai precisar lutar contra desejos do seu coração. Mas seja fiel, seja obediente, mantenha a sua postura firme. A sua vida será um testemunho da glória e você será honrado pelo Senhor. Se Zaqueu, no meio da corrupção, pôde mudar, você também pode. E a pergunta que talvez você tenha que se fazer nessa manhã é, você trabalha para agradar a Deus ou para cumprir um papel? Suas atitudes no trabalho refletem justiça e santidade do reino de Deus, porque foi isso que Zaqueu aprendeu quando ele se levantou para testemunhar. Ele entendeu o que é justiça.
ele entendeu a bondade e a santidade. Se mantenha com fé, mesmo diante das pressões e oportunidades, mas creia sempre que as promessas do Senhor são incomparáveis. As promessas do Senhor, quando você diz que Jesus é o Senhor da sua vida, as bênçãos do Senhor te transformam de dentro para fora. As bênçãos do Senhor enchem a sua casa. Mesmo que muitas vezes os seus filhos questionem, se mantenha firme e deixe que a graça, o amor, o poder, a presença do Senhor se manifeste dentro do seu lar. E no seu trabalho se mantenha firme de cabeça erguida, para que você deite na sua cama e repouse a sua cabeça, sabendo que você é um homem, é uma mulher que tem Jesus como Senhor, e nenhum dinheiro, nenhuma oportunidade nesse mundo é incomparável àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Que assim como Zaqueu, não sejamos espectadores que olham de longe, mas que recebamos a Jesus com profunda alegria em nossa vida, em nosso ser, no nosso coração, e que o Senhor continue a transformar a nossa vida e aonde quer que os nossos pés pisem. A bênção do Senhor está sobre você. Sabe por quê? Porque Deus não se esquece de você. Ele se lembra. Ele ouve as suas orações. Ele sabe das suas lutas. Quais são as árvores que você precisa descer para se levantar com Jesus? Quais são os valores que você precisa abrir mão para que Jesus reine na sua casa, na vida dos seus filhos? Se mantenha firme. Jesus veio para buscar aquele que está perdido. Talvez algumas coisas na sua vida se perderam, prioridades se perderam. Mas que você possa dizer nessa manhã, através da canção que nós vamos cantar, que diz que há um Deus que se importa comigo. E que você possa dizer: ó Deus, eu estou em suas mãos. Saia desse lugar nessa manhã, cheio da presença do Senhor. E sabendo que você está cheio da presença do Senhor, que Jesus Cristo é o seu Senhor, que essa graça, que esse amor transborde na sua vida e que você desfrute dos presentes espirituais que o Senhor tem para a sua vida. Amém?